7 passos para dar o primeiro passo. Vou esquecer disso nunca mais. A maioria das pessoas fizer disso de verdade. 7 passos mentais para dar um passo prático. A pessoa tem que mentalizar 7 coisas para primeiro ver que funciona, para ela fazer assim: agora eu vou. Não é assim que funciona na vida real, mas na sua cabeça eu acho que funciona assim. Primeira coisa que eu quero que você entenda, anota aí: para quem? Não é todo mundo que tem que te ouvir, não é todo mundo que vai aplaudir, não é todo mundo que quer, não é. Então você precisa de entender o seguinte: nós não temos que trabalhar para um público, nós não devemos nos esforçar para quem não quer, é diferente. Podemos falar para vários públicos, podemos não nichar nossa mensagem, mas a gente tem que saber para quem. Eu já tive o desconforto de falar num evento que uma pessoa pediu demais: eu sou sua fã, você poderia ir no meu evento e falar. Comecei a falar, ninguém queria ouvir, ou seja, zero de conexão. Não é o nicho, é para quem. Fala assim comigo: para quem? Então tá bom, primeira coisa que você tem que entender é o nivelamento. Nós não nivelamos a mensagem por cima, anota isso aí, eu estou no passo 1 ainda. Nós não nivelamos uma mensagem por cima, nós nivelamos ela por baixo. Significa o quê? Se tiver um engenheiro, um médico, o presidente da república, se tiver um filósofo, a gente não vai nivelar pelo filósofo, senão você vai falar de filosofia, ninguém vai entender. Você vai falar de política, só o político vai entender. Você vai falar na linguagem específica, a gente nunca nivela por baixo, por cima. Anota, fala com a boca assim, ó: nós nivelamos por baixo. Então a mensagem significa que uma criança de 8 anos está se comunicando com a criança de 8 anos. Se você der conta de fazer isso, a não ser que você queira sacanear o público, que é começar a falar doideira, para ninguém entender e ficar assim: nossa, como é magnífico. Chega uma hora que a pessoa fala: eu não consigo ouvir porque eu não entendo nada. Acontece isso também. Não é bom. A mensagem poderosa de nivelamento é uma pessoa de 8 anos, da idade do Benjamin, meu filho 02, falando com ele mesmo. Ou seja, uma linguagem simples e clara. Nesse ponto número 1, vocês que estão no Instagram aí, façam um excepcional noite. Chega mais. Chega mais, todo mundo que está no YouTube, compartilha aí, aperta o like, aperta os botões aí que precisa ser apertado. E aí o que você vai fazer? Você vai anotar uma palavra, obrigado, Tasso. Você vai anotar uma palavra que precisa, para gerar esse nivelamento. Você vai anotar aí, chama rapport. O que é rapport? Escreve rapport em inglês. Espelhamento, escreve aí, espelhamento. Quando você está falando e já sabe quem é o público, você precisa falar com esse público e fazendo as conexões para ver se esse público está te acompanhando. Por exemplo, como é que você chama? Você. A de trás. Caroline. A Caroline está com rapport. Eu fiquei olhando para o público e fazendo assim, ó. Ela respondeu o rapport. Então, olha lá. Tem gente que está num rapport tão violento, e eu faço isso. A partir de agora vocês vão ficar doidos. Porque tem gente que vai falar: eu vou entrar no rapport porque não sabia que tinha isso. Eu estou falando e eu nivelo fazendo espelhamento. Eu chego numa pessoa e falo: você precisa mudar de vida. É engraçado, a pessoa fica assim, ó. Ou seja, tem uma conexão. Se você fala para um público e ninguém está respondendo, tem um negócio errado na mensagem. Não é todo mundo que vai responder. É algumas pessoas que vão responder. Por exemplo, se você me vê algumas vezes fazendo assim na palestra, eu estou fazendo rapport, é sempre intencional. Aí eu vou falar: o que você acabou de fazer? Vocês duas. Você de rosa e você com óculos na cabeça. Foi imediato. Eu puxei, vocês viram que foi involuntário vocês fazendo isso? Eu faço esse teste e falo: tem gente comigo? Aí ao mesmo tempo eu faço assim, ó: então vocês precisam se liberar. Aí esse soltar, alguém acabou de soltar ali, ó, vocês não estão entendendo, é mecânico, automatizado. Então buscar o rapport vai fazer o quê? Vai fazer com que você entenda que o público está nivelado. Se tiver 100 pessoas ou 2 estiver respondendo, significa que a frequência está funcionando, não é o 100. Imagina o 100, vamos todo mundo junto, vai, faz assim comigo, vai. Você imagina, não é isso não, solta agora, ó. Aí tipo assim, você está na Matrix, você não está numa plateia, você não está numa palestra. São poucas pessoas que são sensores. Então fala assim, ó, o nivelamento é checado pelos sensores. Então se eu nivelo por baixo, eu já consigo captar sensores, que são pessoas que já me dão a resposta.
Nível 1, então, é para quem? Não confundo para quem com nicho, porque dá para falar para 10 nichos diferentes. E se você quer ter uma mensagem poderosa e ser aplaudido no final, gosta de escrever ali naquele painel de LED, você vai fazer o seguinte: você vai falar para a alma, mas é para a alma que quer te ouvir. O segredo está na alma que quer te ouvir. Então, por exemplo, eu poderia ficar mais de boa na minha mensagem, sim ou não? Pegar mais leve, falar, coisas que dariam mais pessoas, tá? Parar de falar, vai cuidar da sua vida. Parar de falar, vai direto no como. Não, deixa eu te falar. Vai ter mais gente. Eu vou ter mais gente. Só que é mais gente que não quer me ouvir, quer que eu agrade a cabeça dela. Só que eu não estou em busca dessas pessoas. Deixa eu explicar. Alguém já foi sacando ali e falou: essas são as pessoas que não podem pagar o que você vende. Não é só isso, não. É mais que isso. São pessoas que não querem ouvir absolutamente nada, só não querem ser incomodadas com essa mensagem. Só que eu não posso mudar, vou te falar por quê. Porque essas pessoas fazem um milagre na minha vida. O fato delas não concordarem, elas vão falar para pessoas que concordam. E aí, como ela não tem resultado, ela fala para quem tem, o que tem fala: eu desprezo o que você fala e eu vou dar uma olhada lá, porque só de você falar é certeza. Você tem aquele amigo que só dele falar algo que você fala, só de você estar falando eu quero, porque você é ruim nas suas análises. Eu tenho amigo meu que sempre me deu conselho, eu sempre fiz o contrário. O cara é bom de conselho, o problema é que ele dá o conselho de cabeça para baixo. Você vira e fica certinho. Então, por que eu estou te contando isso? Esse número 1, esse nivelamento, ele é absurdo. Não fale para quem não quer ouvir. Não fale. Não adianta. Marçal, você é fera, você consegue. Ninguém consegue. Eu não sou essa pessoa e não conheço nenhuma pessoa que consegue fazer isso. As pessoas precisam querer ouvir. Senão nem tem como ir para o passo 2. Passo 2, anota aí. Clareza. Qual que é o maior instrumento de clareza que eu conheço, tá? O maior instrumento de clareza que eu já vi falar na minha vida é quando você traz para analogia, comparação, cotidiano, rotina. São coisas onde quando você está explicando e está dando a sua aula, você, além do nivelamento, você gera um negócio que é ponto em comum. Nivelamento é aceitar todo mundo que quer ouvir. Presta atenção para você nunca mais esquecer. O que é nivelar? Nivelar é colocar o mais simples como parâmetro. Eu pego todo mundo, tem cara forte, milionário, bilionário, trilionário, interessa. Tem um pobre, então não vamos falar para todo mundo ouvir. Só que é o seguinte, tem que ser para quem quer. Esse nível de clareza é o que mais traz resultado numa comunicação. É aquilo que eu chamo de putz. Quem está no painel de LED põe um putz aí para todo mundo entender. Alguns chamam de eureka, outros chamam de caraca, meu Deus. Eu chamo de putz. Esse putz é tipo um soco de clareza no cérebro que a pessoa faz assim, agora eu entendi. É uma luz. Quando desce essa luz, é como se tivesse uma lâmpada sobre a cabeça da pessoa que está ouvindo. Você conseguiu gerar essa luz? Consegui. A pessoa está aberta. Então eu nivelo, como uma criança de 8 anos. Eu faço o quê logo em seguida? Eu trago uma lanterna, assim, ponho uma lanterna. E aí a pessoa simplesmente fala, meu Deus, anota uma coisa aí que é violenta, chama inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, olha lá o putz. O putz é quando o cérebro explode e fala, destravei, virei a chave. Agora vai. Entendi. Duas coisas que você vai usar nessa chave 2, nesse passo 2. Inconsciente coletivo. Quando a gente fala de Bombril, a gente não sabe nem o nome do produto. A gente chama de Bombril porque está no inconsciente coletivo todo mundo, sim ou não? Despejaram milhões de reais em propaganda, falando que Bombril tem quantas utilidades? Olha que sacanagem. Gastaram dinheiro, colocaram um careca, uma bancada e repetiram isso sem parar. E colocaram isso em programas de televisão e fizeram o regaço. Como que chama o produto? Esponja de aço. Mas por que nós não chamamos esponja de aço, mas chamamos Bombril? Porque o inconsciente coletivo abraçou o Bombril e nem fala o nome do negócio. Por exemplo, eu não sei se em alguns lugares do Brasil não chama, mas lá na minha terra, a gente, aqui em São Paulo, vocês compram que boa? É que boa também?
A gente aprendeu no inconsciente a não chamar as coisas pelo que elas são, mas pelas marcas. Felizes são as marcas que entram no inconsciente coletivo do povo. Vá cuidar da sua vida. Ou seja, quando eu descobri isso, eu falei, eu preciso de alguma forma. Quantos milhões eu teria que gastar? Do jeito que eu fiz, eu não gastei nem R$1. Então, quando você começa, você precisa de desbloquear. Quem é a pessoa que todo mundo lembra? Você tem que destravar. Você está bloqueado emocionalmente. Ou seja, quando eu comecei a entender esse nível 2, eu falei, eu preciso construir uma linguagem que todo mundo vai usar. Só que quem que quer usar isso? Eu falei, ninguém quer usar, eu não quero gastar o dinheiro, então eu vou obrigar todo mundo a ter esse pacote instalado no cérebro. Deixa eu te explicar. Cada cérebro é um celular. E aí tem jeito de você pagar o patrocinado para a pessoa escolher ou não. Tem um jeito da pessoa buscar o gratuito, que é pouco. Eu quero instalar isso aqui no meu cérebro. E tem um jeito de você invadir. O jeito de você invadir é usando a pior parte que a pessoa carrega. É fofoqueiro? Usa fofoca. É vítima? Usa vitimização. É murmurador? Use a murmuração. Ou seja, use os melhores recursos que a pessoa tem. É de graça. Segundo item, coloca aí. Comparações com a natureza. O que é essas comparações com a natureza? Exemplos da natureza. O Salomão escreveu todo Provérbios usando a natureza. Então ele fala, vai ter com a formiga preguiçosa. Ele fala, o leão é elegante, não sei o quê. Tudo ele fala da natureza. Aprendeu a mexer com a natureza? Aprendi. Não tem um ser vivo em nenhuma língua que não vai conseguir entender. Então você quer ser aplaudido de pé, que é o último item aqui? Quero. Então para você ser aplaudido de pé, use a natureza. Você já aprendeu a nivelar, aprendeu a fazer rapport, aprendeu o que é inconsciente coletivo, aprendeu como é que faz esse lance de comparar com a natureza. Vocês já viram eu dando uma aula? Uma pena não ter uma televisão aqui. Eu escrevo lá como é que é as 3 etapas da riqueza: sabedoria, prosperidade e riqueza, que é a semente, romper, crescimento da árvore e o fruto. Aquilo não é impressionante? Não é. Aí eu escrevo SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Aí a pessoa, nossa, eu nunca entendi riqueza. Riqueza é só um fruto. Se não tiver uma árvore, uma planta ou um organismo vivo crescendo, não tem prosperidade. Aí você imagina a clareza que isso trouxe para a pessoa. Ficou claro ou não? Eu pegar, olha o movimento, eu comparando com a natureza. Que aí vira uma aula magna, nunca mais a pessoa vai esquecer dessa aula. O cérebro, o útero e a terra. E empresa. Lugares onde você investe semente. Ideia é semente, sêmen masculino entra no útero, dinheiro entra no banco e você aplica ideia no cérebro aqui, no chão. Qualquer semente que você põe no chão vai dar fruto. Eu crio comparações com a natureza para você perceber, mas é tão simples. É simples. Quer ficar rico? Plante uma semente, colha 1000 sementes. Plante 1000, colha 1 milhão. Colha 1 milhão, plante 1 bilhão. Plante 1 milhão, colha 1 bilhão. Ou seja, em 3 lavouras você pode ter 1 bilhão de sementes. Só que parecia que era infinito. Não, mas é difícil esse negócio. Eu não consigo imaginar como é que faz isso. Consegue sim. É só comparar com a natureza. Então o nível 2, fala assim, o nível 2 é trazer clareza. Ou você usa as coisas do inconsciente coletivo, ou você usa as coisas da natureza. Tem gente que é palestrante profissional, não sabe nada do que eu estou falando. Porque o cara é profissional para empurrar palavras. A pessoa é profissional para mudar o tom de voz apenas. Vocês precisam fazer isso. Porque se vocês tiverem um tom de voz melhor, as pessoas vão adorar. Elas vão olhar para você e vão falar, nossa, como o seu tom de voz é maravilhoso. Ou então você pode chegar no meio disso e mostrar mais potência sem parecer um locutor de rádio. Consegue entender o que eu estou falando? Ou então você pode falar de qualquer jeito. Você pode ser o McQueen e o Mate lá do Carros. E falar, não interessa o jeito que você fala. Você tem que dar uma mensagem. Não, você não tem que dar uma mensagem. Eu sou do stand-up e até hoje ninguém sabe. Para quem não sabe, eu queria ser o Jim Carrey. É só fazer um curso online com o Jim Carrey.
Anota o número 3 aí. Energia e presença de palco. Energia e presença de palco. Não sei se você sabe, você pode fazer o que você quiser com a sua voz. Deu para perceber que os imitadores que passaram aqui hoje, é impressionante ou não, eles entrando até no tom vocal, até no raciocínio dos caras. É chocante, né, Diego? Ou seja, o nível de percepção dos caras é absurdo. Nós também. A gente tem que treinar. Vocês não viram treinando o Lula? Eu fiquei impressionado que consegui fazer um pouquinho. E eu pensava, nossa, é difícil demais. Não, não é difícil. Difícil é você não aprender. Agora, se pegar algumas horas, você vai aumentar essa percepção sua. O item 3. Esse palco aqui, quando eu pedi para fazer, eu acho que ele tinha 15 ou 18 metros. Vamos medir? Você tem um palco de 18 metros e não sai de 1 metro quadrado. Vamos medir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 metros, aproximadamente. 13 metros de palco. Eu curti, foi a mesa de som. O dia que eu vi vocês fazendo o projeto dela e entregando ela, a mesa de som tem 10 e meu palco tem 13. Eu nunca tinha visto uma mesa de som desse tamanho. Mas fica só uma crítica aí, que eu não achei que vocês gastaram dinheiro demais aí. 13 metros de palco. Não, mas foi mesmo. O dia que eu vi, eu falei assim, vocês viraram o palco para lá, porque não tinha aquela parte preta. Era um palco quase da largura, tem 3 metros só de diferença. E aí o que acontece? A presença de palco não é dominar todos os metros quadrados. É dominar isso aqui, ó. Dominar esse centro. Você vai andar aqui, você não dá as costas. Você vai andar é assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí você para e domina. Mas se você ficar quietinho aqui também e girar para todo mundo, você domina o palco. O palco não é a extensão de 13 metros. O palco é você não ter sombra, não criar um ponto cego, igual no carro, sabe aquela coluna? Tem gente que é muito interessante, ela vai falar e a pessoa quebra para um lado e não vira mais para o outro. Você pode ficar plantado, desde que você se comunique com o público, você tem dominância no palco. Andou demais, rápido demais, está sem domínio no palco. Não é todos os metros quadrados, não é a movimentação, mas é o conjunto. Se você puder anotar aí sobre presença de palco, você vai anotar assim, ó, todo movimento tem que ser soft, a não ser que você queira de forma pontual ser abrupto. Que é isso? Ou seja, você pode fazer isso, mas isso tem que ser pontual, senão cansa. A plateia fica cansada de ver gente que grita. E não sei se você sabe, a maioria das pessoas odeiam gritos. A maioria. Então, para de ficar falando alto, para de ficar falando baixo demais. Mas na hora de se movimentar, lembra que todo movimento tem que ser soft. O que é soft? Isso aqui, ó a minha mão. Se você ficar assim, então gente, eu falar um negócio pra você, isso aqui ó, já gera angústia em quem está assistindo. O movimento tem que ser? Anota. O movimento precisa ser soft. O que as pessoas querem? As pessoas não querem um bom palestrante, elas querem alguém que tenha confiança no que está falando. Elas não querem uma pessoa que é fera demais, elas querem segurança, ou seja, elas não querem conversa fiada. Então vocês precisam de desenvolver um pouco mais a fala, para, por exemplo, se você quiser falar algo que a sua cabeça vai mexer assim, faça isso com a mão também. Presta atenção, você tem que colocar conexão nesses movimentos. A presença de palco é passar confiança. A presença de palco, olha isso aqui, ó, é meio que a comunicação que eu estou passando para vocês. Quando eu começo a andar assim, ó, eu dou essa agachada aqui, ó, e faço isso, ó. Eu quero te tirar do estado que você está. Você nem imagina, é isso que eu estou fazendo. Você fica assim, nossa, eu vou mudar de vida. Eu falo, presta atenção, esse arranco é como se eu estivesse transmitindo energia de empurrar seu carro. E aí nisso você transmite confiança. Por exemplo, eu vou baixar meus ombros agora para você entender o tanto que é triste. Pior que com terno é difícil isso, eu tenho que tirar o terno. Se você tirar o terno, é porque aqui mesmo baixando o ombro vai ficar alto. Eu vou tirar o terno para você ver. Ó. Eu vou tirar toda a confiança de alguém que tem resultado, que faz milhões toda hora. Vou baixar o ombro, ó, o ombro, baixei. Vou mudar o tom de voz e vou dar a mesma palestra. Presta atenção. Não, gente, vocês precisam mudar de vida. Fala assim comigo, eu vou mudar de vida. Não, mas fala com fé. Só tem 2 lunáticos, o resto está normal.
É porque se você quer mudar de vida, você não precisa de ninguém, ué. Vai com fé mesmo assim, enche aquela energia no seu peito agora. Né? Coloca pressão. Bora, pressão, vai, pressão na vida. Só falta isso. Né? Seus vícios de linguagem, né? Então, você entende que só isso aqui já acabou com tudo? Não, mas movimento no palco vai ajudar. Fica vendo a múmia andando. Então, por que você não mudou até hoje? Quem está sentindo um desânimo aí? Levanta a mão. É isso que vocês fazem com as pessoas. Olha o peitão, levanta. Então, gente, vocês têm que entender que para ser... Vocês têm que entender... Não deixa minha esposa saber disso que eu estou falando agora, tá? Anota o item proibido. Precisa ser sensual na fala. Não tem nada a ver com transar, nem com genitália, nem pênis, nem vagina. Mas você precisa ser encantadorzinho. Marcelo, eu sou feio, passa uma maquiagem que passa, tá tudo bem. Mas esse negócio de você ter uma postura de alguém que é encantador, esse negócio chama mais atenção. Entende? Esse negócio a pessoa fala, nossa, ele não sabe explicar. Nossa, mas você é encantador. Não, você só mudou. Você só está afim de encantar. Você está afim de não só trazer clareza, mas além de ficar dando uma aula, você quer dar um espetáculo. Você acha que eu não fico com vergonha? Toda vez que começa esse Marçal Talks, eu fico, mano, será que eu danço? Eu falo, mano, é massa. O Jim Fallon lá nos Estados Unidos, ele faz essa estreia e ele é mais da hora que todo mundo. É o mais assistido, o mais adorado. Aí toda vez eu estou entrando, eu vejo vocês, e eu, vai. Falo, mano, você não fez aula de dança? Foda-se. Dance.